Bom dia, paz esteja convosco, dando início a mais um Pão Diário, nesse dia tão abençoado que o Senhor nos deu, para que nós venhamos ter as bênçãos sobre as nossas vidas. E se você está assistindo esse Pão Diário, é porque Deus tem um propósito na tua vida e quer falar com você. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus e Deus hoje quer falar para ti. E como eu sempre falo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem vai poder impedir sobre as nossas vidas? Mas eu quero falar hoje um pouquinho com você sobre o que está lá no livro de Romanos, que é a Bíblia, o que está lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, quando ele diz assim para nós. Bom dia, Helena Pina. Quando ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amado, hoje, o que nos separa do amor de Deus e o pecado, ele traz a morte. Mas a morte que está se referindo aqui não é a morte física, e sim a morte espiritual da separação de Deus. Até porque o pecado ele vem através da desobediência, de seguirmos os mandamentos e os padrões de Deus. E por causa do pecado, todos nós ficamos desinstituídos da presença de Deus. Nós ficamos separados do amor de Deus e a gente acaba sendo o quê? Morrendo espiritualmente, porque nós sabemos que o nosso espírito ele precisa da presença de Deus. E o pecado é a razão para que exista toda a maldade sobre a terra. E na realidade, quem vive no pecado é escravo do pecado. Por quê? Porque faz a vontade do pai do pecado, que é o diabo. É difícil para nós a gente viver sem pecar, porque a palavra de Deus diz que se você não peca, você é mentiroso. Porque todos nós pecamos e todos nós somos o quê? Pecadores. Mas há uma grande diferença na nossa vida em relação ao pecado, porque nós já fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. E há a misericórdia de Deus para a nossa vida. Se nós nos arrependermos, nós nos humilharmos diante da presença do Senhor, Ele encobre multidões de pecado. E de onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Então que a gente possa nessa manhã ter a consciência, se nós erramos, se nós pecamos, Deus já nos libertou. Deus já enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos libertar de toda essa condenação, de todo esse jugo do diabo. Agora é necessário a gente aceitar Jesus. É necessário a gente ter Ele como nosso Salvador, para que Ele possa nos defender diante do Pai, para que Ele possa nos defender diante da presença do seu Pai. Então, amado, como diz o Tales, todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Então, amado, nós, na medida que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa vida ela é transformada e nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. E esse caminho do pecado, ele tem solução para mim e para você. É nos arrependermos, pedirmos perdão e não caminharmos mais nesse caminho do pecado. Porque lá no livro do Gênesis, capítulo 30, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa, parece comer e agradável aos olhos da árvore desejada, e dá entendimento. Tornou-lhe comer o fruto e também comeu o marido dela. Então, isso é a origem de todo o pecado, da desobediência. Quando Adão e Eva resolvem comer o fruto, quando eles caem ali naquele pecado, e eles começam ali a geração de pecado. E essa maldição vem sobre as nossas vidas. Então, amado, que nós possamos estar bem diante de Deus. Porque o pecado, ele vem no olhar. Ele vem o quê? No olhar. Vendo a mulher a árvore que era boa, ela viu. Por isso ela comeu do fruto. Gênesis 3:6 falou, acabei de ler. Primeiro a mulher olhou para o fruto proibido e o seu olhar gerou um sentimento. E o olhar que gerou um sentimento abre uma porta de entrada para o nosso interior que nos leva e nos gera a ter desejos. Então, a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente olha, naquilo que a gente sente,
Porque no mesmo verso, agradável aos olhos da árvore, desejada para o entendimento. Ela o que? Ela sentiu. E depois a gente fala. E eu também dei ao marido. Então que a gente possa ter cuidado com as nossas ações, com o nosso olhar, com aquilo que a gente olha, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente deseja, com o que a gente vai fazer, porque nós precisamos sair dessa situação, pedindo perdão para Deus, se reconciliando, pedindo liberdade, pedindo perdão dos nossos pecados, para que venhamos nos tornar servo de Deus. E quando ele fala aqui no capítulo 6, 23 de Romanos, que o salário do pecado é a morte, o que é a morte? O que é o pecado? O que o pecado traz para nós? E aí a palavra de Deus fala que o pecado, ele nos rouba a paz. Ele nos rouba a paz. Você vai achar em Romanos 3, versículo 17. Ele quebra a nossa comunhão com Deus. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8 fala isso. E ele tira a nossa coragem. Provérbio 28, 1 fala sobre isso também. Que o pecado, ele nos tira a coragem, ele nos amedronta, porque estamos sendo acusados pelo diabo. Então, muitos têm medo, muitos paralisaram porque estão em pecado e são condenados e julgados pelo diabo. E não pedem perdão, porque se você pedir perdão, se humilhar e suplicar ao Senhor, a palavra de Deus diz que Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados e Ele não nos condena. E aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. O pecado, amado, nos deixa escravo do diabo, escravo da situação. Você pode estar vendo isso lá no Romanos 6,19, quando ele vem falando da escravidão do pecado. E ele nos leva para uma morte. Não uma morte física, mas ele nos leva para uma morte espiritual, onde nós somos instituídos da presença de Deus. Você pode estar achando isso em Romanos 6, 23, que é que o salário do pecado é a morte, que nós acabamos de ler. E ele fecha o céu. Por quê? Porque o céu se fecha. O céu vira de bronze para mim, para você. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. E ele nos desinstitui da glória de Deus. Então, amados, se nós precisamos pedir perdão hoje, nos ajoelharmos, clamarmos a Deus e confessarmos todos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar toda a multidão de pecado. O pecado, ele traz todas essas consequências para a nossa vida. Já as dádivas maravilhosas de Deus, porque ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas para a gente que já se arrependeu, se humilhou, já pediu perdão, ele tem as maravilhas de Deus para a nossa vida. O Senhor dá descanso ao pecador. Quando a gente já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele nos dá descanso, porque ainda que venhamos errar, ainda que venhamos pecar, nós temos um Deus que é misericordioso e que está sobre as nossas vidas para nos perdoar todos os dias. Se você errou, se você pecou, se você falhou, dobra teu joelho. Não durma sem antes confessar para Deus, sem antes pedir perdão pelas tuas transgressões, pelas tuas iniquidades. A maravilha de Deus, ela dá salvação ao perdido. Por quê? Porque ela traz salvação para a nossa vida. Andávamos nas trevas, agora Ele nos trouxe para a luz. Dar a vida eterna aos mortos no pecado. Aqueles que estavam pecados, mortos espiritualmente, eles recebem vida espiritual e Ele nos dá esta vida. Ele dá justificação ao culpado. Ele nos justifica, mesmo sendo culpado, Ele nos justifica diante de Deus. Ele nos dá um Espírito Santo ao qual nós obedecemos e Ele nos dá a palavra de vida eterna. Ele nos dá a eternidade para a glória de Deus. E me fez lembrar aqui no Salmo 51, quando Davi, ele reconhece que ele é pecador. Observe que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas pecador, falha, adulterou, matou, fez tanta coisa abominável, mas era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia dos seus pecados. Ele colocava pano de saco, ele se colocava na posição, ia pedir perdão para Deus. E ele tinha um advogado fiel diante dele para advogar a sua causa. Porque ele diz aqui no Salmo 51 que ele compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, apaga as minhas iniquidades e me purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de maneira que será tido justo no teu falar e puro no teu julgar.
E aí ele fala, não aparta de mim o teu espírito. Então, amado, que nós possamos nessa manhã nos arrepender, que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, e que o Senhor nessa manhã possa vir nos abençoar grandemente, de forma sobrenatural, para todos aqueles que pecaram. Eles estão destituídos da glória de Deus. Mas para aquele que se arrepende, para aquele que pede perdão, para aquele que se coloca em súplica diante da presença do Senhor, esse tem o perdão do próprio Deus. Nós somos, amados, impuros. Nós somos, às vezes, todos nós somos assim, impuro. Temos atos de justiça que às vezes nos faz ser trapos de imundícia. É a palavra de Deus que fala isso, não sei o que estou falando. E às vezes, amado, nós murchamos como folhas secas que o vento leva por conta das nossas iniquidades. Então que nós possamos nessa manhã refletir e dizer, Senhor, me lava, como disse Davi, me purifica, me santifica, me limpa de toda a minha transgressão, de todas as minhas iniquidades. Lava-me, Senhor, do nosso pecado, para que nós possamos estar na Tua presença, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ser não instituídos da Tua glória, mas que nós possamos te sentir todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar, vamos orar. Parabéns para sua filha, Cátia Nunes, que passou na UEPA. Que Deus abençoe essa nova jornada da sua filha, que ela possa cumprir essa nova etapa da vida dela com muito sucesso. Pai amado, Pai Santo, nesse momento nós oramos e te pedimos, Pai, nos purifica, nos santifica, nos lava dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Pai, afasta de nós aquilo que nos faz pecar. Nos purifica, nos santifica nessa manhã. Tira de nós, Senhor, toda a condenação, todo o jugo, todo o pecado. Mas nos lava, Senhor, e nos purifica. Que nós possamos, Senhor, estar limpos, puros diante de Ti, como Davi. Errou, falhou, mas orou e Tu ouve a oração de Davi. Ouve a nossa oração também. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal, Senhor. E nos põe debaixo da Tua destra, das Tuas mãos. Toma o prumo da nossa vida, Senhor. E nos faz, Senhor, estar debaixo da Tua justiça, da Tua sentença, da Tua razão, dos Teus mandamentos. Nos ensina, Senhor, para que não venhamos ser pecadores. Porque, Pai, desde o nascimento nós já pecamos. Desde quando éramos bebê. Desde quando éramos, Senhor, frutos concebido pela nossa mãe, e que nós possamos, ó Deus, estarmos na Tua presença todos os dias da nossa vida, e ainda que venhamos errar, falhar, pecar, nos perdoa, nos ensina, Senhor, a estar debaixo da Tua unção, da Tua graça, Pai, nos ensina, Pai, a estarmos buscando todos os dias a Tua presença, porque, Pai, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Abençoa nossas vidas, perdoa os nossos pecados, Pai, toda prática de pecado, toda transgressão, Pai, diante da Tua lei, Pai, nos perdoa nessa manhã, nos perdoa, nos sara, nos purifica. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha nos perdoar nessa manhã e que nós venhamos ser limpos de todo o nosso pecado. Fique com Deus, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Amém.